Vamos falar agora sobre um assunto chamado regulador de estados. Regulador de estados já é uma técnica de controle, tá, que a gente utiliza para fazer, então, com que o comportamento de um sistema dinâmico atinja um patamar desejado. E esse patamar desejado, no caso do regulador de estados, é para referências nulas. Então, temos aqui uma boa estratégia de controle, onde nós conseguimos pegar uma planta, um sistema de controle qualquer, um sistema dinâmico qualquer, tá? E levar ele para uma referência nula, ok? Aplicando como? Aplicando um vetor de ganhos, monitorando as variáveis de estados. Então, esse aqui é o nosso modelo. Nós temos aqui, ó, em preto, o nosso sistema dinâmico, com a nossa matriz de entrada, o nosso vetor de entrada, os nossos integradores, que são as memórias das variáveis de estado, a nossa matriz dinâmica do sistema, que descreve como se comporta o sistema dinâmico, e a nossa matriz de saída. E o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar, então, aqui, ó, um vetor de ganhos, monitorando as variáveis de estados, e vamos fazer uma retroalimentação. O que esse vetor vai fazer? Ele vai fazer com que essa matriz dinâmica do sistema mude o seu comportamento, tá? Então, essa é um pouquinho, aqui tem a grande diferença entre o sistema clássico e o sistema moderno. O sistema clássico, eu consigo mudar a posição dos polos e dentro de um comportamento já definido pela dinâmica do sistema. No sistema moderno, no sistema de controle moderno, eu consigo colocar os polos exatamente na posição que eu desejar. Então, exemplos de referência nula, porque essa é uma limitação desse sistema de ser a referência nula. Por exemplo, aqui, ó, uma ponte rolante, onde eu desejo sempre que esse ângulo da carga em relação à ponte seja zero, para que não haja aquele balanço da carga de um lado para outro, tá? O sistema de pêndulo invertido, onde eu desejo que fique sempre na vertical. Então, isso aqui é uma referência nula, eu quero que fique sempre na vertical. E o outro exemplo clássico aqui são os sistemas, os AGVs, né, os veículos autonomamente guiados, aonde nós temos uma referência nula, ou seja, eu quero que ele fique sempre à mesma distância em relação ao obstáculo. Então, eu quero que essa distância seja sempre nula, sempre aquela posição. Qualquer variação para mais ou para menos passa a ser um problema a ser controlado, tá? Então, qual é o princípio? O princípio é que nós temos aqui os polos originais do sistema. Então, notem que em vermelho tem dois polos originais, tem um polo cuja parte real é positiva, isso significa que é um sistema instável. E eu não vou levar esses polos dentro do local das raízes, tá? Dentro do root locus. Eu vou arbitrar esses polos nesse lado negativo do plano S, tá ok? Bom, essa é a grande diferença para o controle moderno. E como que a gente vai fazer isso? O processo é o seguinte, nós vamos analisar o sistema, saber se ele é controlável, se ele é regulável, tá? Ter o seu diagrama de bloco. Nós vamos desejar esses novos polos, aonde que nós queremos que eles fiquem. Vamos definir o vetor de ganhos, tá? E vamos identificar a resposta ao degrau, ok? Bom, então, para começar, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar um exemplo aqui, ó, tá? Vamos pegar uma situação exemplo. Nós temos esse sistema dinâmico que aí aparece, tá? E aí esse sistema dinâmico, o que ele faz? Ele é um sistema de ordem 2, tá? Então temos que começar a reconhecer algumas coisas, tá? Ele é um sistema de ordem 2, tem duas variáveis de estado, tá ok? Uma matriz A, que aqui está posta, uma matriz B, uma matriz C. Uma entrada, uma saída, tá? E duas variáveis de estado. Tá aqui o nosso sistema. E o que nós queremos? Nós queremos um tempo de acomodação de 1 segundo no padrão Bessel. Tá? Ok? Bom, então a primeira coisa que nós temos que fazer aqui, ó, é o diagrama de blocos, né? Que isso vai nos ajudar bastante a entender um pouquinho o sistema. Como que a gente faz isso? Como o problema nos traz uma equação dinâmica matricial no espaço de estados, nós temos que tirar da forma matricial e expandir, tá? Então, isso aqui é muito importante. Então, a matriz A vezes as variáveis de estado, linha vezes coluna, linha vezes coluna. Expandimos aqui, ó, a matriz derivada de variável de estado, tá? Então, fazendo essa expansão, ó, pegando aqui só o primeiro exemplo para vocês, ó, então, 1 vezes x1 mais 0 vezes x2 mais 1 vezes u. Tá aqui, tá? Não aparece o 0 vezes x2 porque 0 anula, ok? Fizemos isso, então, para toda a expressão e expandimos ela. A partir dessa expansão, então, montamos a nossa variável, o nosso diagrama de blocos. Então, vejam aqui, ó, tá? Está aqui o diagrama de blocos, tá?
Então, começa pela saída, né? Y vai ser igual a x1 mais x2, tá? Se x1 é variável de estado, então a sua entrada é uma derivada. Se x2 é variável de estado, então a sua entrada é uma derivada. Uma vez que eu tenho a derivada de x1, derivada de x2, aqui eu tenho as expressões, traça-se o diagrama de blocos. Fazendo uma análise agora já do diagrama de blocos em uma ferramenta computacional, tá? Nesse caso, vamos utilizar o Scilab para fazer isso, ok? Tá aqui, ó. Tá aqui a nossa simulação que a gente vai fazer no Scilab, tá? E aí, o que isso vai acontecer? Ele vai me provocar, então, uma resposta, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, então, essa resposta. Temos aqui no Scilab montado, o importante de descrever isso aqui, ó, o degrau que eu vou aplicar é um degrau para referência nula. Então, o passo inicial, o valor inicial é igual a 1, e o valor final é igual a 0. Agora, eu não estou fazendo o degrau de 0 a 1, eu estou fazendo um degrau de 1 a 0. E eu dei um passo de 1 segundo só para a gente poder perceber essa queda, tá? E aí, fazendo isso, o que nós vamos fazer aqui, ó? Peço, então, para fazer a simulação, tá aqui a resposta ao degrau. Notem, eu estava em 1 e no instante igual a 1, eu baixei a referência para 0. Baixando para 0, ele já estava tendendo a uma instabilidade, agora ele entendeu mais ainda e o sistema é instável, tá? E nós queremos o quê? Que esse comportamento ele fica aqui em torno da referência nula. Agora nós estamos controlando, ok? Bom, então, o que acontece? Deixa eu só botar, então, esses dois gráficos aqui para todos poderem perceber. Tá? Então, tá aqui a nossa resposta original do sistema. Então, vamos, então, verificar se a gente pode controlar esse sistema. Como que nós vamos fazer isso? Através da matriz de controlabilidade, tá? Então, o que vai ser a matriz de controlabilidade? Ela é composta por aquela matriz B e depois matriz A vezes B, próxima coluna, e assim sucessivamente, até que o A atinja o expoente n-1. Nesse caso, como temos duas áreas de estado, até o A com expoente 1, que é esse daqui, ok? Então, fazendo primeiramente essa multiplicação que aqui está, ó, pegando então esse valor aqui, ó, A vezes B, e fazendo essa multiplicação, o que nós passamos a ter? Passamos a ter esse valor aqui, ó, para essa coluna. Agora, montando a matriz de controlabilidade, agora que a gente já tem aquela expressão que é uma multiplicação, essa daqui, ó, matriz B, matriz A vezes B, ok? Bom, e aí o que diz a regra da controlabilidade? Que o determinante, se eu pegar o determinante da matriz de controlabilidade, tem que ser diferente de 0, tá? Então, fazendo o determinante da matriz de controlabilidade, temos igual a menos 3. Isso significa que o sistema é controlável, tá? Estamos falando de um sistema controlável. Perfeito. Primeiro passo, atingido. Agora vamos verificar a observabilidade, ok? Então, o que vem a ser a observabilidade? É essa matriz, que ela é uma matriz composta por C, depois CA, CB, CC, e assim vai até o A atingir o expoente n-1. Nesse nosso caso aqui, ó, como nós temos o n igual a 2, são duas variáveis de estado, então ele vai atingir o expoente a na 1. Então, fazendo primeiramente essa multiplicação aqui, ó, pegando essa linha, ó, C vezes A, então nós chegamos a essa linha aqui. Agora podemos montar a nossa matriz de observabilidade, tá? Então, nossa matriz de observabilidade vai ser o quê? Ó? Vai ser, então, a linha C e a linha C vezes A. Fazendo o determinante da matriz de observabilidade, tem que dar diferente de 0. Se for diferente de 0, o sistema é, então, observável. Fazendo, então, o determinante da matriz de observabilidade, chegamos ao valor de menos 3. Ora, menos 3 é diferente de 0. Então, com isso, nós temos um sistema observável. Podemos, então, prosseguir à frente e executar o nosso controle. Ok? Bom, então, o próximo passo vai ser o quê? Ó? Próximo passo, nós vamos, então, definir quem são os polos originais do nosso sistema. Onde é que se encontram os polos nesse momento? Sabemos que ele é instável, tá? A gente viu isso pela resposta ao degrau do sistema original, tá? Só ainda não sabemos o quanto ele é instável ou não, então queremos saber onde é que tá esses polos originais. Até por uma questão de análise, tá? Então, definindo os polos originais, o que serão esses polos originais? É o determinante de S vezes I menos A. Então, as raízes desse polinômio vão ser os polos do meu sistema. Então, operando isso, o que nós temos? Ó, S vezes I está aqui,
A matriz A está aqui, retirada então da expressão aqui, ó, né, do problema. Está ali a nossa matriz A. E aí, então, agora o que vamos fazer? Vamos fazer aquela parte fácil que todo mundo erra, que é os sinais, né? Então, uma subtração entre duas matrizes, ok? Subtraindo essa dessa, S menos 1, 0 menos 0, e assim vai. E aí nós chegamos a essa expressão aqui, ó, que é o determinante, tá? Igualando a zero, nós chegamos, então, a esse polinômio, que é o S, S ao quadrado mais S menos 2, ok? Então, e isso me gera o quê? Me geram dois polos. Um polo na posição menos 1 e um polo, e o outro polo na posição 1. Opa, tá aqui um polo, parte real positiva. Isso significa que realmente o sistema é instável, ok? Bom, esses são os polos originais. Agora, quais os polos que eu desejo, tá? Então, os polos que eu desejo, segundo o padrão Bessel, tá? São esses aqui, ó. Como nós temos duas variáveis de estado, então temos o sistema de ordem 2, é isso que o Bessel me indica, olha. Coloque dois polos nessa posição. Mas eu quero um tempo de acomodação igual a 1. Então, meus polos desejados vão ser o polo Bessel dividido pelo tempo desejado. Como o tempo desejado é 1, então é o próprio polo Bessel dividido por 1. Então, o que nós temos aqui de polos desejados? Tá? Nós teremos, então, polos com parte real negativa, na posição menos 4,05, tá? E com parte imaginária simétrica, na posição mais 2,34 e na posição menos 2,34, tá? Por isso que ele deu um número complexo. É isso que nós queremos. Em termos gráficos, para poder ficar mais claro, tá? E é sempre bom fazer esse gráfico, daí a gente consegue enxergar bem o problema, bem o que é que está acontecendo, tá? Nós temos o seguinte, ó. Nós temos, então, no plano S, em vermelho, os polos originais, na posição menos 2, na posição mais 1, e nós queremos levar esses polos de vermelho para essa posição verde. Então, se a gente fosse usar um sistema clássico, a gente não conseguiria fazer isso, tá? Não há regra que permita, com aquele conceito, fazer isso. Com o controle moderno, eu consigo botar os polos na posição que eu quiser, tá ok? Bom, feito isso, para que eu chegue a esses polos desejados nessas duas posições, eu tenho que ter o meu polinômio característico desejado. E o que vai ser esse polinômio característico desejado? Ele vai ser, então, uma expressão, tá? Um polinômio gerado de quem? S menos polo 1 vezes S menos polo 2 e assim sucessivamente para quantos polos tiverem. Como no nosso caso temos dois polos, tá? Então nós nos limitamos a fazer essa expressão que aqui está. E aí agora é uma questão de substituir, então, ali o polo desejado 1 e o polo desejado 2 pelos respectivos valores, tá? Deixa eu só tirar um pouquinho aqui a seção transparente para ficar melhor, tá ok? Então, trocamos aqui o polo desejado 1 e colocamos aqui, o polo desejado 2 colocamos aqui, ok? E agora começamos as operações matemáticas que eu vou trazendo passo a passo aqui para vocês, tá? Então, neste caso, eu fiz a multiplicação desses sinais por todos os que estavam aqui dentro. Então, esse sinal de menos acaba trocando os sinais, tá? Então, passamos a ter esse polinômio e agora fizemos o que é a expansão. Para cada elemento desse parênteses que está aqui, multiplica-se pelo elemento destino. Então, teremos aqui 9 elementos, né? Porque cada elemento desse multiplica 3 do lado de lá, teremos, então, 9 elementos. Fazendo essa multiplicação, e faço isso com cuidado, porque geralmente é aqui que a gente erra os sinais, é aqui que a gente erra a operação, tá? Então, nós temos esse polinômio aqui, ó, com 9 elementos, tá? E aí, o que nós vamos fazer? Alguns elementos a gente já pode ir calculando, né? Por exemplo, f vezes s é s ao quadrado, tá? Então, calculando, então, já algum desses elementos, já deixa a coisa um pouquinho mais restrita, tá? Ok? Bom, então o que nós temos aqui? Ó? Nós passamos a ter, então, esses elementos, tá ok? E aí alguns deles acabam se anulando pelas questões dos sinais, tá? E aí nós chegamos a esse polinômio que aqui está, ó. Beleza? Ó. Chegamos a esse polinômio, e aí a única, eu acho que a grande observação que eu faço aqui, porque até agora a gente só fez questões matemáticas, né? A grande observação que eu faço aqui vai ser isso aqui, ó. Olha só, vou até fazer uma anotação, ó. Como é que isso virou isso? Né? Bom, tem que lembrar que J é raiz de menos 1.
Então, levar a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado significa eliminar a raiz, sobra só o menos 1, tá? Então, esse expoente anulou a raiz que estaria aqui, tá? Porque j é raiz de menos 1, ok? Então, por isso que ficou esse menos 1 aqui. Só chamar a atenção de vocês quanto a isso. E aí o polinômio vai ficando um pouquinho mais simples, né? Cuide bem a questão dos sinais, ó. É uma questão matemática agora, já estamos quase no final, ó. Só tem 2 elementos aqui que não são vinculados a S, que eu tenho que somar, e aí nós chegamos a esse polinômio aqui, ó. Esse é o polinômio desejado. Eu quero que a minha equação de malha fechada tenha esse polinômio característico, tá? Ou seja, os denominadores da função de transferência em malha fechada terão que ter esse polinômio, porque se isso acontecer, eu vou ter esses polos aqui, ó, desejados em verde, ok? Essa que é a ideia. Bom, e também uma coisa que eu venho sempre comentando aqui, sempre que você vai fazer, então, uma conta dessa daqui, ó, para evitar qualquer problema, então, é bom fazer uma conferência no Scilab, usar uma ferramenta computacional para isso, tá? Então, aqui, ó, fazendo essa conferência no Scilab, ali eu deixo os códigos para vocês utilizarem. Não existem códigos diretos, a gente tem que montar a expressão. Só chama atenção, como é que a gente injeta um valor, um número complexo, né? No Scilab é %i. %i quer dizer o j, é o número complexo, tá? Então, aqui estão os nossos 2 polos desejados, aqui está a expressão, tá? E aqui está o resultado. Ok, ó, beleza. Realmente acertamos o resultado até esse momento. Esse é, então, o polinômio desejado, ok? Bom, a partir daí, então, o que acontece, tá? Nós vamos utilizar agora a fórmula de Ackermann, tá? Para poder definir o vetor K. Quem é o vetor K? Então, para lembrar vocês aqui, ó, o vetor K, ele é esse elemento aqui, ó, o vetor de ganhos, tá? E como é que nós vamos definir esse vetor de ganhos? Existem algumas formas de fazer isso. Uma delas é utilizando a fórmula de Ackermann, tá? A fórmula de Ackermann, o que ela diz? Ela diz que o vetor K, ele vai ser menos E vezes o inverso da matriz de contabilidade vezes o polinômio desejado na posição A, tá? Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa é não se desesperar, né? Vamos calcular uma coisa de cada vez, tá? Então, primeiro nós vamos determinar aqui, ó, quem é o E, tá? O E, ele é um vetor que ele tem cada coluna igual a 0 e a coluna mais à direita igual a 1. E a quantidade de colunas é o número de variáveis de estado, a ordem do sistema. Nesse caso, como tem ordem 2, então tem 2 colunas, a coluna da direita é 1, as outras da esquerda tudo 0. Está definido o vetor E. Agora, nós vamos pegar a matriz de controlabilidade. Bom, a gente já calculou essa matriz de controlabilidade. Ela já existe, então vamos aproveitar esse cálculo, tá? Aqui, ó, vou mostrar para vocês. A matriz de contabilidade já estava calculada, ela já está aqui. Então, vamos reaproveitar esse cálculo, tá? Está aqui nossa matriz de controlabilidade. E agora, nós precisamos do quê? Nós precisamos do polinômio desejado na posição A, tá? Opa, isso a gente ainda não tem. Então, ok. Agora vamos falar sobre o polinômio desejado na posição A. Então, nós temos aqui o polinômio desejado, tá? Que para chegar nos polos que a gente deseja para ter um comportamento no sistema dinâmico. Então, S2 mais 8,10 vezes S mais 21,9. Então, o que seria esse polinômio desejado na posição A? É só trocar o S pela matriz A. E aí, como é que ela fica? Ela começa a ter esse aspecto aqui, ó, que eu vou mostrar agora para vocês, ó. Então, esse é o polinômio desejado na posição A, ok? Então, A ao quadrado mais 8,11, aproximei aqui o 0,6 por 1, né? 8,11 vezes A, mais 21,9 vezes a identidade no tamanho de A. Então, como é que fica essas matrizes? Expandindo elas, né? Colocando o valor da matriz A no lugar de A. Então, nós temos aqui, ó, a matriz A ao quadrado, a matriz A, então, vezes 8,11 e a matriz identidade vezes 21,9. Isso implica em quê? Implica nesta operação aqui, ó, fazendo, então, o quadrado da matriz A e efetuando essa multiplicação, multiplicando as duas multiplicações, e nós temos, então, essa operação de uma soma de 3 matrizes, que vai resultar, então, no polinômio característico, tá? No polinômio desejado, final, na posição A.
esse é o polinômio desejado. Então, agora nós voltamos para a fórmula de Ackermann, onde, então, nós temos o polinômio desejado na posição A, tá? E agora podemos montar, então, a fórmula de Ackermann para definir o vetor K. Então, como que a gente vai fazer isso, tá? Da seguinte forma. Primeira coisa é montar o vetor de Ackermann, o vetor K, tá? Então, o vetor K vai ser quem? Vai ser o vetor E, que a gente acabou de definir, né? A matriz de controlabilidade, que a gente também já havia calculado, e aqui o polinômio característico na posição A. Então, o que fica de complexo aqui? É calcular, então, aquela inversa da matriz de contabilidade. Então, tem que usar aquela expressão. Como é uma matriz 2 por 2, né? Então, o que acontece aqui? Nós temos, então, para fazer o inverso dessa matriz, é 1 sobre o determinante dela, vezes a matriz adjunta, que corresponde à inversão das posições da diagonal principal e inversão dos sinais da diagonal secundária. Tá ok? Isso, então, é a inversão da matriz. E aí, agora, uma vez que a gente fez, então, aquela multiplicação entre as duas matrizes que estão ali dentro, né? Ó, multiplicando essa matriz por essa, resulta, então, nesses valores que aqui estão. E agora, multiplicando por o menos E, nós temos, então, esse vetor aqui, ó, tá? Que é o vetor K, onde o elemento K1 é menos 10,34 e o elemento K2 é 3,23. Claro, a gente sempre comprova, à medida do possível, tenta comprovar através de uma ferramenta computacional, para verificar se os cálculos estão certinhos, tá? Então, fazendo isso no Scilab, ó, tá aqui o vetor E, tá aqui a matriz MC, tá aqui o polinômio desejado, e aí eu monto aqui a expressão, tá ok? E aqui tá o vetor K, exatamente os valores que a gente definiu, tá ok? Então, está correto. Uma vez que a gente descobriu, então, quem são os vetores K, o vetor K, né, e com seus elementos, agora voltamos ao nosso diagrama de blocos do nosso sistema original, tá? E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos, então, mudar um pouquinho esse diagrama, nós vamos agora acrescentar o controle sobre ele. Isso aqui que existe aqui, ó, da maneira que vocês estão vendo, ele é o sistema dinâmico. E agora nós vamos colocar o controle, ou seja, nós vamos agregar, então, uma referência que nós vamos tomar ela como nula, 0. Esse valor de R sobre T, R em função de T vai ser 0, tá? E aqui nós temos o nosso K1, que é menos 10,34 vezes a variável de estado x1, e o K2, que é 3,23 vezes a variável x2. Somando isso, nós temos, então, o nosso sistema controlado. Trazendo isso para, então, uma ferramenta computacional, né, para que a gente possa, então, executar a simulação, colocando isso no Scilab, o que nós temos? Nós temos, então, esse bloco aqui, ó, tá? Então, fazendo a multiplicação, a simulação, como aqui vocês podem ver, ó, no Scilab, colocamos todos os parâmetros, lembrando que trata-se de um degrau de 1 para 0, porque a nossa referência é nula, tá? Então, o que nós vamos ter, ó? Essa é a nossa resposta ao degrau, ok? Olha aqui, até enquanto estava em 1, ela ficou lá, tendo lá suas variações. Quando o degrau partiu de 1 para 0, ó, então ele veio, fez um overshoot em 0 e estabilizou, tá? No tempo de 1 segundo, ó, aqui nós temos 2, aqui nós temos 1. Então, nesse tempo de 1 segundo, ele se assentou, que é isso que nós desejávamos para o sistema, que em 1 segundo ele se assentasse. E se manteve, então, na referência nula. Tá ok? Bom, então, trazendo aqui, ó, para esse quadro, né? Então, aqui. Vamos trazer, então, completar aqui com o nosso gráfico para poder fazer a análise final, tá? Então, temos aí o nosso resposta ao degrau. Então, o que nós temos aqui? Nós temos, então, um sistema dinâmico, que até então ele apresentava uma resposta ao degrau unitário, né, de 1 para 0, instável, totalmente instável, tá? Onde nós pegamos os polos originais e levamos para duas posições desejadas segundo o critério de Bessel para um tempo de assentamento de 1 segundo. E aí nós implementamos um regulador de estados, um modelo de um regulador de estados, simulamos e tivemos então a nossa resposta ao degrau. Tá? Então, é isso que é um regulador de estados. É dessa forma que a gente faz, tá? Para quando, lembrando sempre que a referência ela deve ser nula, para que isso faça, então, sentido. Uma vez que a referência seja nula, você pode aplicar um regulador de estados.
passos que tem que fazer, tá? Se define, então, a controlabilidade, a observabilidade, verifica a sua resposta ao degrau original, verifica os seus polos originais, deseja os polos destinos e descobre quem é o vetor K. Tá ok? Bom, espero que tenham gostado. Então, agora é exercitar para verificar se realmente houve o entendimento, ok? Até o próximo vídeo.